Olá pessoal, graça e paz, meus queridos. Hoje vou estar trazendo para vocês a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 5, o título Somos justificados pela fé e temos paz com Deus. Somos justificados pela fé em Jesus Cristo e temos paz com Deus. Se você não conhece esse texto, você pode pausar esse vídeo se quiser e parar o vídeo, ler o capítulo 5 do livro de Romanos e voltar aqui para que a gente possa estudar e crescer juntos, tá? Paulo, ele começa aqui essa parte, esse capítulo 5, falando assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados pela fé em Jesus, pela fé em Deus, não por obras, não por obras que a gente possa fazer ou porque a gente se tornou uma pessoa boa, alguma coisa nesse sentido, mas somos justificados pela fé. E temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, nós não vivíamos em paz com Deus. Nós não tínhamos paz com o Senhor. Por quê? Estávamos em rebeldia. A gente vivia em rebeldia contra Deus por causa do pecado. O pecado, ele causa o afastamento de Deus. Então nós estávamos afastados de Deus, nós estávamos em rebeldia e a gente viveu essa vida durante muito tempo. E hoje, por causa da justificação, nós vivemos em paz com Deus. Nós temos paz com o Senhor através de Jesus, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, através dessa justificação, nós também temos acesso a essa graça. Nós temos paz com o Senhor. Primeiro nós somos justificados, depois nós temos paz com Deus, nós temos acesso à graça e também a gente pode se gloriar na esperança da glória de Deus. E Paulo aqui no versículo 3, ele vai adicionando coisas, ele vai trazendo mais e mais e mais. Tem sempre mais com Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Pare e pense, imagina uma coisa. O apóstolo Paulo, ele fala assim, não só isso, tem a justificação, tem a paz, tem a graça, tem a esperança, mas não somente isso. Também nos alegramos nas tribulações. Agora, Paulo, ele podia muito bem falar de tribulações, hein? Quer comparar as tribulações que você passa no teu dia a dia com as tribulações e as perseguições que Paulo sofreu? As dele eram muito maiores que as nossas, pode ter certeza. E ele fala assim, não, mas eu me alegro nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. Versículo 4, a perseverança traz a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado, que nos foi entregue. Então, Paulo ele vai trazendo os itens, ele vai colocando mais e mais. Olha, somos justificados pela fé, não por obras. Somos justificados. Por causa da justificação, temos paz com o Senhor. Temos acesso à graça do Senhor. Nós recebemos a graça de Deus na nossa vida. Temos a esperança. Temos a glória de Deus. E nos gloriamos nas tribulações. Por quê?
Porque a tribulação, ela te traz para mais perto de Deus. A tribulação, ela faz você buscar Deus mais. A tribulação, ela faz você orar e jejuar mais e entrar mais profundo na presença de Deus. A tribulação, ela traz a perseverança, a experiência, a esperança. E essa esperança, ela não confunde. Por quê? Porque Deus derrama o amor dele sobre nós, no nosso coração, pelo Espírito Santo que nós recebemos. Versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Quando a gente ainda era fraco, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda estávamos em rebeldia contra Deus, Jesus foi lá e morreu por nós na cruz. Ele se entregou por nós. E o versículo 7 fala algo muito interessante. 7 e 8. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você morreria por mim, ainda que eu fosse a melhor pessoa do mundo, sem erros, sem pecados, você morreria por mim? Eu acredito que não. Mas o versículo 8 aqui, que é Romanos 5:8, um versículo muito famoso, conhecido. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando a gente ainda estava no mundo, no pecado, vivendo na rebeldia contra Deus, Jesus provou seu amor por nós. Ele provou seu amor por você, morrendo na cruz por tua causa, pela tua vida, para te salvar, para te libertar, quando você ainda era pecador. Olha isso. Essa é a maior prova de amor que existe. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se quando nós estávamos no erro, no pecado, na rebeldia, o Senhor, Ele nos amou, muito mais agora que estamos justificados pelo Senhor, muito mais agora nós seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então nós estávamos no erro, estávamos na rebeldia. Jesus morreu por nós. Nós recebemos esse sacrifício, que é quando você aceita Jesus na tua vida. Você tem paz com Deus, a reconciliação, a graça, a esperança. Você reconhece que Jesus morreu por você, mesmo quando você ainda era pecador. E aqui no final Paulo fala: recebemos por intermédio de Jesus Cristo a reconciliação. Então nós não estamos mais naquela condição de rebeldia contra Deus, de separação de Deus que nós estávamos antes. Mas agora nós temos a reconciliação com Deus. Imagina isso. Agora nós estamos reconciliados com o Senhor. E isso é algo maravilhoso, isso é algo poderoso. E a partir do versículo 12, Paulo começa a fazer a comparação de Adão e Jesus Cristo. E isso é algo muito profundo, presta atenção. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por um só homem,
Adão, entrou o pecado no mundo. Por um só homem entrou o pecado, a morte, a destruição e todas as consequências do pecado entraram no mundo. E também a morte passou para todos os homens porque todos pecaram, todos nasceram no pecado, nessa condição de pecado. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Você pode pensar assim, mas eu não estava no jardim do Éden? Eu não estava com Adão? Eu não comi fruto nenhum? Eu não estava lá com Eva e não, desculpa, e não comi maçã ou seja lá qual fruto que for, eu não comi, eu não cometi pecado nenhum, eu não errei, eu não estava lá. Que culpa tenho eu? Eu não tenho nada a ver com isso. Quer você aceite ou não, quer você concorde ou não, você continua debaixo dessa condição de pecado. Porque através de Adão, o pecado entrou no mundo. Você não tem opção de escolha. Essa não é uma escolha sua. Agora, através de Jesus Cristo, entrou a salvação no mundo. Entrou a reconciliação, entrou a graça no mundo. Através de Jesus Cristo, entrou o perdão dos seus pecados. E isso, sim, é uma opção sua. Isso sim você tem que crer, você tem que aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. E, continuando, todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos, que é isso que a gente acabou de ver. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Por um homem, Jesus, entrou a salvação, entrou o perdão dos pecados. Ah, mas Jesus não era Deus? Jesus não é Deus? Jesus é Deus, sim. Porém, quando ele morreu na cruz, ele morreu como homem. Ali ele tinha que morrer como homem, para que houvesse o perdão dos nossos pecados e esse sacrifício fosse aceito. Versículo 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se pela ofensa de um só homem, Adão, reinou a morte, muito mais pela obediência de um, que é Jesus, reina a graça de Deus na tua vida, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se pela ofensa de Adão, a morte, a destruição entrou no mundo, pela obediência de um homem, Jesus Cristo, entrou a salvação, a cura, a transformação e a restauração para as nossas vidas. Pois assim, como, versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Paulo vai explicando essa condição para a gente. Por meio de Adão, por meio da desobediência e da ofensa de um homem, entrou o pecado no mundo. Assim também, por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornaram justos, justificados pela fé no Senhor. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa,
mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Pensa nisso. Da mesma forma que o pecado, a desobediência, a morte entraram no mundo, assim também a graça, o perdão, a restauração, a cura entraram no mundo pelo amor de Deus através de Jesus Cristo, pelo amor que Deus tem na tua vida, pela graça do Senhor. E mediante essa graça, nós recebemos a vida eterna. Mediante esse sacrifício de Jesus, lá na cruz, nós recebemos a vida eterna. Em nome de Jesus. Eu quero encerrar aqui fazendo uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença, nós estamos aqui, Senhor, orando, te agradecendo, Senhor, por essa palavra, te agradecendo, ó Deus, pelo teu amor, pelo sacrifício de Jesus na cruz, pelo teu perdão, pela tua justificação, Senhor, e por essa graça do Senhor que está sobre as nossas vidas. Nós somos justificados pela fé. E, Senhor, se por um homem, Adão, o pecado entrou e reinou no mundo, muito mais a tua graça e o teu perdão entraram no mundo através de Jesus Cristo e reinam sobre as nossas vidas hoje, Pai. Senhor, muito obrigado por esse momento, que esse vídeo seja bênção para quem assistiu, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se esse vídeo te abençoou de alguma forma e se você foi abençoado através dessas palavras, compartilhe esse vídeo e dê o seu like, dê a sua curtida, compartilhe com os seus amados e eu te vejo nos comentários. Que Deus abençoe.